Olá, pessoal! Que domingo maravilhoso! Estamos iniciando agora mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Manaus. Vamos revisar o assunto da aula passada. O que é Páscoa? Páscoa, criança, não é só ovo de Páscoa. Páscoa é a maior história de amor que conhecemos, porque Deus nos amou morrendo na cruz por nossos pecados. A primeira Páscoa, crianças, aconteceu quando o povo de Israel foi liberto da escravidão para a liberdade. Nesta época, crianças, o povo de Israel era escravo do rei Faraó e sofriam muito nas mãos do rei. A última ceia de Jesus, crianças, Jesus sentado à mesa com seus discípulos, ele explicou que o pão que foi distribuído para todos significava o corpo que seria sacrificado. E o suco de uva significava o seu sangue que seria derramado lá na cruz. Páscoa hoje, crianças, significa a passagem da morte para a vida. Ou seja, Páscoa hoje significa a ressurreição de Jesus. Em Apocalipse 1,18 diz: Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, o que é a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus aconteceu quando Jesus morreu na cruz por nossos pecados e ao terceiro dia após a sua morte, Jesus subiu aos céus. Jesus não está morto, crianças. Jesus está vivo. Jesus é a verdadeira Páscoa porque ele nos libertou dos nossos pecados e se faz necessário que tomemos uma grande decisão, que é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu já tomei essa decisão, crianças. Quem de vocês gostariam de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Basta fechar seus olhinhos e orar dizendo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Agindo assim, Jesus vai perdoar os seus pecados e você, criança, ganhará o prêmio da salvação, que te dará o direito de morar um dia no céu com Jesus. Até a próxima aula, queridas crianças. Querido Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado pelo nosso alimento. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada por tudo, Senhor. Pela nossa família, pela nossa casa. Nós te pedimos que o Senhor esteja curando os enfermos, que o Senhor esteja perdoando nossos pecados e que o coronavírus vá embora, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas, Senhor. Nós também te pedimos que amanhã seja um bom dia, que o coronavírus vá embora e que os casos de Covid acabam e os números de morte, Senhor, se for da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh.
morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou. Oh, oh, oh. 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 Olá, crianças! Como vocês estão? E como estão as famílias de vocês? Nós esperamos que todos estejam muito bem. Nós estamos muito felizes de nos encontrarmos mais uma vez. Esse é o momento que nós vamos aprender mais um versículo. Mas antes disso, eu vi que a professora Ruth fez a revisão da nossa aula passada, onde o tema foi a Páscoa. Que maravilhoso! Nós aprendemos um pouco mais sobre a Páscoa, qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Muito bem, foi muito legal. E hoje, o nosso versículo, ele tem a ver também com o tema da nossa história. E ele se encontra escrito aonde? Quem lembra? Ah, isso mesmo, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E nós sabemos que a Bíblia ela é composta por 66 livros, divididos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O nosso versículo de hoje ele está escrito no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 20 e o versículo 31. Nós vamos ler o versículo todo primeiro, mas nós vamos memorizar apenas a primeira parte, a parte A do versículo. Então, vamos ler juntos? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 31. Vamos agora repetir apenas a parte A do versículo, a primeira parte. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Mais uma vez, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. João, capítulo 20, versículo 31. Muito bem, agora vamos para a explicação do versículo. Quando a gente tem alguma novidade, a gente quer logo contar para um coleguinha ou para uma coleguinha. E aí a gente faz de tudo para que eles saibam dessa novidade. A gente escreve um bilhete, manda uma carta, pede para alguém escrever uma mensagem. E no nosso versículo de hoje, João, um dos discípulos de Jesus, tinha um motivo especial para escrever. Vamos ler o versículo? Fica onde o versículo? João, capítulo 20, e o versículo é o 31. Aí ele fala nessa primeira parte aqui, mas estes foram escritos para que vocês creiam. Nós podemos acreditar no que estamos lendo, porque é a palavra de Deus. Todas as palavras no Evangelho de João foram escritas com um propósito, isto é, um motivo especial. O motivo que levou João a escrever foi para que quem lesse pudesse entender como ter a vida eterna que Jesus oferece. Crer é acreditar de todo o coração. Ele fala aqui que para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Esse nome explica que Jesus não era uma pessoa comum, mas o perfeito Filho de Deus sem pecado. Ele é o prometido de Deus, que Deus enviou para ser o Salvador. E é isso que essa primeira parte do nosso versículo quer nos ensinar. Então, até a próxima e um grande abraço para todos.
Na nossa atividade criativa de hoje, nós vamos brincar de fazer um kirigami que vai fazer referência aos discípulos de Jesus. Os materiais que nós vamos usar são folhas de papel ofício coloridas de todos os tamanhos, régua, pincel, tesoura, borracha e lápis. O primeiro passo é você dobrar as folhas tipo um leque com uma distância de 4,5 cm, marcando para fazer as dobras e usar papéis de vários tamanhos. Em seguida, você vai fazer o desenho, tem que prestar atenção para fazer do lado certo, porque tem a parte do meio que não pode cortar. Nós estamos fazendo o desenho de um perfil, de um lado do corpo humano apenas, apenas vai aparecer uma parte da cabeça, uma parte dos braços e uma parte das pernas. Você pode fazer, dando ideia de que está vestido de calça comprida e de que está vestido de saia, os meninos e as meninas. E depois recortar esse contorno, essa parte que você riscou aí. E aí, então, nós temos, vamos abrir as dobraduras de leque e nós vamos ter várias pessoas de todos os tamanhos, Os adultos vão amar brincar disso com as crianças. As crianças podem não conseguir fazer logo de primeira, mas o adulto vai ajudar e pode fazer várias vezes, até acertar e criar e usar toda a imaginação. Sempre lembrando que a nossa referência nós podemos falar de Jesus para muitas pessoas, para adultos e para crianças. E essa é a nossa atividade criativa de hoje. E até a próxima. Um abraço e um beijo em todos. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Bom, nossa lição de hoje, ela vai falar sobre Maria Madalena, quando ela foi a primeira testemunha de Jesus, quando ele morreu e ressuscitou entre os mortos. E nós vamos estudar durante 6 domingos, 6 lições que falam sobre os primeiros cristãos, que foram essas 6 primeiras testemunhas de Jesus. E como eu já falei, nesse primeiro domingo, que é hoje, nós estaremos estudando sobre Maria Madalena, sobre o testemunho dela, quando ela foi contar para os discípulos, quando ela viu que Jesus tinha ressuscitado. Tá certo? Fiquem comigo que eu vou estar contando a história. Esse garotinho que aparece na imagem se chama Jorge. Ele parecia muito preocupado quando ele sentou na varanda dos fundos de sua casa. Será que ele deveria contar para sua mãe o que tinha acontecido? Será que seu irmão Luiz ficaria bravo se ele contasse? De repente, sua mãe apareceu na porta. Jorge, você está aqui fora sozinho há um bom tempo. O que aconteceu? Mãe, eu vi Luiz fugindo, ele exclamou. A mãe o puxou para perto e colocou o braço em seus ombros. Jorge, preste atenção. O Luiz não fugiu. Jorge insistiu. Sim, ele fugiu. Eu vi. Ele desceu as escadas bem devagar, mãe. Ele não queria que ninguém visse que ele estava fugindo. Jorge, o Luiz vai passar a noite na casa de um amigo. Provavelmente ele foi silencioso porque sabia que eu estava descansando. E depois de ter corrido pela rua porque estava empolgado para chegar rápido na casa do amigo. A mãe continuou. Escute, Jorge, você foi testemunha de algo que não entendeu. Uma testemunha é uma pessoa que conta o que viu acontecer, mas você não sabe de toda a história. Ele ficou confuso e preocupado. Jorge estava confuso porque não sabia de toda a história. A mesma coisa aconteceu com alguns amigos do Senhor Jesus, e agora eu vou contar como foi. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus e encontrou a pedra removida. Maria Madalena e outras mulheres vinham caminhando tristes pelo jardim. Talvez elas tivessem dificuldade para ver o caminho por causa dos primeiros raios de sol e das lágrimas que enchiam seus olhos.
Não podiam acreditar que 2 dias antes elas tinham visto com grande tristeza um amigo ser crucificado. Jesus, que elas amavam tanto, tinha sido condenado a morrer numa cruz. Maria lembrava a cada momento terrível daquele dia, até o final, quando um homem generoso, chamado José, tinha tirado da cruz o corpo de Jesus e levado gentilmente até sua própria sepultura. Um túmulo novo, nunca usado antes, aberto numa rocha. Jesus tinha de ser sepultado rápido, porque era tarde e estava começando o sábado, um dia especial de adoração e descanso quando ninguém deveria trabalhar. Não era permitido sepultar pessoas no sábado. Porém, o sábado terminou, e agora Maria e suas amigas traziam especiarias e óleos perfumados para colocar sobre o corpo de Jesus, para perfumá-lo, para expressar seu amor e devoção a ele. Maria amava Jesus como seu amigo mais querido, porque, sendo o perfeito Filho de Deus, ele a tinha libertado do poder de Satanás e lhe dado uma nova vida. Jesus tinha cuidado de Maria e atendido às suas necessidades mais profundas. Assim, Jesus mostrou o grande amor de Deus por Maria. Você sabia que Deus também tem um grande amor por você? Sim, na Bíblia Deus diz: com amor eterno eu te amei. O amor de Deus por você nunca acaba. Ele criou você para ter uma amizade especial com Ele. Embora Deus seja santo, sem pecado, e saiba que você é um pecador, Ele continua amando e esperando que você o conheça. Que grande amor Deus tem por você. Deus tinha um grande amor por Maria, e Jesus mostrou que amava, cuidando dela e atendendo às suas necessidades. Maria devia estar pensando sobre todas as coisas maravilhosas que Jesus tinha feito por ela, enquanto se aproximava do túmulo. Ela chegou lá antes das outras mulheres, porém, ao chegar, viu que alguma coisa estava errada. A grande pedra que ficava na entrada do túmulo de Jesus tinha sido removida. Maria ficou alarmada. Um grupo de guardas tinha sido colocado para guardar o túmulo. Por alguns líderes tinham medo de os discípulos de Jesus tentassem roubar seu corpo e depois afirmaram que ele tinha voltado a viver. Mas olhou para dentro do túmulo. Estava vazio. Ela ficou horrorizada. Ela sabia que os discípulos não tinham levado o corpo de Jesus, então pensou que alguns ladrões poderiam ter feito isso. Ela foi uma testemunha de algo que não entendeu. Maria correu para contar aos discípulos de Jesus a notícia terrível. Ela encontrou Pedro e João e contou a eles o que tinha visto. A pedra que fechava a entrada do túmulo tinha sido removida e o corpo de Jesus tinha sumido. As palavras de Maria eram confusas. Pedro e João mal podiam acreditar no que ela dizia. Quando Maria parou para respirar, eles devem ter perguntado: Maria, você tem certeza que você foi ao túmulo certo? Como a pedra foi removida? Quem levou o corpo de Jesus? Maria deve ter respondido: eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que o túmulo estava vazio. Vocês precisam correr e descobrir onde colocar o corpo de Jesus. Pedro e João correram até o jardim. Eles precisavam ver com seus próprios olhos. João chegou primeiro, parou do lado de fora e se inclinou para olhar dentro do túmulo. O corpo de Jesus tinha sumido exatamente como Maria havia contado. Pedro chegou enquanto João olhava para a sepultura escura. Pedro entrou no túmulo ofegante por causa da corrida e ficou olhando para o lugar onde o corpo de Jesus deveria estar. Os lençóis de linho estavam bem no lugar onde teriam envolvido o corpo dele e o pano que cobria seu rosto estava dobrado, separado dos lençóis. João andou em silêncio e parou atrás de Pedro. Eles observaram todos os detalhes, tentando entender o que tinha acontecido. Devem ter se perguntado: se o sumiço do corpo de Jesus foi realmente uma ação de ladrões, por que eles tiveram o trabalho de deixar os lençóis arrumados? João, olhando para os lençóis vazios, acreditou que o milagre tinha acontecido. Jesus tinha dito que ressuscitaria, e João acreditava que aquilo era verdade, mesmo que não pudesse compreender como. Mas Pedro não tinha tanta certeza. Ele e João deixaram o túmulo e voltaram para suas casas, pensando sobre o que haviam visto. Eles eram testemunhas, mas estavam confusos sobre o que realmente tinha acontecido. Maria havia seguido os discípulos até o túmulo e viu quando eles foram embora silenciosamente. Ela não teve coragem de ir embora. Então as lágrimas começaram a cair novamente. Seu coração estava partido. Jesus significava muito para ela. Antes de conhecê-lo, ela tinha feito muitas coisas erradas.
Jesus a tinha resgatado da culpa e da vergonha de sua vida pecaminosa, mas agora ele tinha assumido. Assim como Maria, cada um de nós nasceu pecador. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Está em Romanos 3:10. Isso significa que não existe uma única pessoa no mundo que faça somente o que é certo e nunca peque. Pecar é quebrar a lei de Deus. Você e eu fazemos coisas erradas porque somos pecadores. Talvez você tenha tentado entrar no cinema ou num evento esportivo sem pagar o ingresso. Ou talvez você tenha colado numa prova na escola ou pegado alguma coisa na mochila de outra pessoa. Essas coisas são roubar, e roubar é pecado. Talvez existam outras coisas que você tenha feito que sejam pecado. O pecado não apenas traz culpa ou vergonha, mas deixa você longe de Deus. A Bíblia ensina que o castigo para o pecado é estar para sempre separado de Deus. Não existe nada que você possa fazer para resolver o problema do seu pecado. Somente Jesus pode resgatar você da culpa e da vergonha do seu pecado. Foi isso que Jesus fez por Maria. Ela tinha vivido uma vida cheia de pecado. Ele a resgatou da culpa e da vergonha. Jesus era o único que podia fazer aquilo por ela. Mas agora ele tinha assumido. Enquanto Maria pensava em Jesus, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Maria olhou novamente para dentro do túmulo e viu 2 anjos sentados onde deveria estar o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Maria, à entrada do túmulo, virou-se para ver outra pessoa que estava ali. Ela não o reconheceu. E ele falou para Maria, mulher, por que choras? A quem procuras? Maria pensou que o homem fosse o jardineiro e disse, Senhor, se foi você que o levou, conte-me onde o colocou e eu levarei. Olhando para ela com grande amor, ele gentilmente falou seu nome, Maria. Ouvindo aquela voz dizer o seu nome, Maria reconheceu. Para sua alegria e surpresa, ela sabia que ele não era o jardineiro, era o seu Senhor, e ele estava vivo. Mestre, Maria exclamou cheia de alegria. Maria reconheceu Jesus, não apenas como seu mestre e amigo, mas também como o Filho de Deus que veio para ser o Salvador dela. Jesus veio para ser o seu Salvador também. Ele é verdadeiramente Filho de Deus. Jesus viveu uma vida perfeita sem pecado. É por isso que ele é o único que pôde morrer pelo seu e pelo meu pecado. Quando Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue, ele recebeu o castigo que você e eu merecíamos pelo nosso pecado. A Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está em 1 João 1,7. Jesus escolheu entregar sua vida porque nos amou. Ele sofreu e morreu para que você e eu pudéssemos ser perdoadas e ter uma nova vida eternamente com ele. Mas Jesus não ficou morto. Ele voltou a viver e está vivo para sempre. E por ter voltado a viver, Jesus provou que Deus aceitou seu pagamento pelos nossos pecados. Agora é você quem precisa escolher acreditar no seu coração. Ou seja, crer que Jesus veio para ser o seu Salvador e dar a você uma nova vida. Quando Maria viu e ouviu a voz de Jesus dizer o seu nome, ela reconheceu com alegria e surpresa que Jesus tinha ressuscitado, ou seja, tinha voltado a viver. Ele estava vivo. Maria não estava mais triste. Ela ficou alegre porque o seu Senhor Jesus tinha morrido e ressuscitado por ela. Jesus falou para Maria encontrar os discípulos e contar a eles a notícia de que ele estava vivo. Maria foi uma testemunha da ressurreição de Jesus, isto é, ela foi testemunha de que Jesus voltou a viver. Agora ela tinha de ir e contar o que tinha visto. Antes de ter visto Jesus, Maria tinha sido uma testemunha de algo que ela não entendeu. Pedro e João tinham sido testemunhas de algo que eles não entenderam. Mas agora Maria tinha a visão completa. Ela estava pronta para ser uma testemunha da verdade. Se você já reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, pode contar aos outros sobre a ressurreição de Jesus. Assim você será uma testemunha. Você consegue pensar em alguém para quem poderia contar sobre o Senhor Jesus esta semana? Talvez exista alguém na sua família ou um amigo na escola que precisa saber que Jesus morreu e voltou a viver para o salvar. Você pode contar como você creu em Jesus, confiando nele como seu Salvador, e pode encorajar essa pessoa a fazer o mesmo. Assim, você estará fazendo o que Jesus mandou. Falar para outras testemunhas. Vão depressa e digam, Mateus 28:7.
Você pode ser uma testemunha da verdade sobre o Senhor Jesus. Maria estava pronta para ser uma testemunha daquilo que ela sabia que era verdade. Ela correu para encontrar os discípulos de Jesus. Será que eles ficariam felizes de ouvir que Jesus estava vivo? Os discípulos tiveram dificuldade para acreditar no que Maria contava. Parecia bom demais para ser verdade. Entretanto, naquela mesma noite, o Senhor Jesus apareceu aos discípulos numa sala onde estavam reunidos. Falou com eles, mostrando as marcas dos pregos em suas mãos e a ferida em seu lado. Os corações deles se encheram de alegria por saberem que Jesus tinha morrido por eles, que estava vivo. Eles podiam ser testemunhas para muitas pessoas sobre a verdade da morte e ressurreição de Jesus. Depois que viram com seus próprios olhos, os discípulos acreditaram. Assim como Maria Madalena foi a primeira testemunha, que a gente também possa ser testemunha da vida de Jesus, que a gente possa falar para as pessoas sobre ele, sobre sua vida, sobre sua morte, sobre sua ressurreição. Que a gente possa ser testemunha do amor de Deus por nós, que morreu na cruz para nos salvar. E que a gente possa contar para aquele coleguinha, para aquele parente que não conhece Jesus, que a gente possa falar desse amor grandioso de Deus por nós. Que a gente seja esse instrumento, essa testemunha, que a gente fale aquilo que Deus pediu, levar a palavra de Deus para todas as pessoas. E não é porque você é criança, que você é pequenininho, que você não vai poder fazer isso. Você pode falar sim para alguém que Jesus o ama, que Jesus fez, Jesus morreu por ele naquela cruz. Então, crianças, que a gente possa ser esse testemunho, que a gente possa dar esse testemunho para as pessoas. E essa vai ser a primeira lição. Essa foi a primeira lição. Nós teremos mais 5 domingos com outras 5 lições que falarão de mais 5 dos primeiros cristãos, né? Que viram essa morte e ressurreição de Jesus. E que a gente possa aprender muito com eles. Aprender que a gente deve testemunhar sim. Falar do amor de Deus sim para todas as pessoas. Falar o que Deus fez. Aquilo que Jesus fez por nós. Fiquem com Deus. Que maravilha podermos aprender mais sobre Jesus, saber que tantos homens, seus discípulos, deixaram tudo isso escrito para nós na Bíblia. Vamos agradecer por essa EBD infantil, por esse momento agora. Nós estamos encerrando. Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque Tu morrestes em nosso lugar, mas ressuscitou, está junto ao Pai, Senhor. Muito obrigada pelo Teu cuidado, Pai. Nos dar saúde, Pai, uma semana de paz, Senhor, que nós possamos compartilhar esse presente maravilhoso que é a salvação em Cristo Jesus. E se alguém ainda não te conhece e tem o desejo que ele possa te receber como Senhor da tua vida, ou criança ou adulto, Paizinho, nós te agradecemos por esse dia e por termos aprendido mais de Ti. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.